Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje eu estou com a Marcela, minha amiga do coração, que tem caminhado comigo aí faz o quê? Uns 2 meses, 3 já que a gente se conhece. Hoje ela, além de ter passado pelo discipulado da nossa rotina de alma através da Bíblia, vou até mostrar aqui a Bíblia. Essa Bíblia aqui que a gente doa para todas as discipulandas, a Marcela hoje é uma discipuladora desse projeto lindo, né? A CF Muraro hoje ela vem desenvolvendo projetos, assim como o Desvendando Chamados, é tudo sem fins lucrativos, e a parte dos discipulados de discipular mulheres, ajudar as mulheres a escutar a voz do Espírito Santo, a se conectar, a entender o seu chamado, a se conectar com Cristo. Então a gente desenvolve todo esse trabalho e a Marcela, que está aqui com nós hoje no podcast, ela faz parte dessa caminhada e eu sou muito grata a Deus por ter ela nessa caminhada. Tenho aprendido muito com ela, a gente troca uns áudios, troca umas conversas e edifica demais, né? Então, vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho dela. Fala aí, tá contigo, Marcela. Então, Karen, primeiro eu quero agradecer, tô muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha vida. Eu sou a Marcela, sou casada com o Douglas há mais de 11 anos, a gente tem um Gabriel de 5 anos. Né? Sou uma seguidora de Cristo desde 2009, quando eu conheci Jesus lá na Austrália. Então, assim, Deus trabalha comigo de formas muito inusitadas. Muito lindo. E é isso. Então, é isso. E ela vai contar para nós o que aconteceu lá na Austrália. Quantos anos tu tinha? 22. 22 anos. Hoje tu está com... 38. 38. Então, quando ela tinha 22 anos... Ela foi para uma viagem muito louca para a Austrália e agora você vai descobrir o que aconteceu lá. Conta aí para nós. Tá, vamos só voltar um pouquinho antes de ir para a Austrália. Minha família é toda católica. Meu pai tem tios, padres, tias, freiras, então vem dessa linhagem católica. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa que buscou várias outras coisas além do catolicismo, né? Então eu vivia nesse meio, né? Fui fazer catequese, crisma. Na minha catequese até queimou aqui a manga do vestido, foi uma loucura na igreja, mas assim, essas histórias engraçadas. E aí, na adolescência, então, eu gostava muito de signo, gostei disso, e me aprofundei um pouco nos estudos, mas sozinha. E na faculdade conheci uma amiga numeróloga. Então, era essa Marcela. Então, assim, nunca tinha convivido com alguém que era cristão, tá? E até um dia chegou um pedreiro na casa da minha mãe, que ele se dizia cristão, e ele falou que ele era cristão, coisa e tal, e aí eu falei pra ele, pelo que eu estudo aqui, os cristãos são o nível mais baixo espiritualmente. Falei essa gafe, né? Assim, foi muito... Na verdade, depois eu fico falando, nossa, que feio falar aquilo, mas assim, pra te ver a minha ousadia de falar as coisas, o cara ficou quieto e falou, nossa, coitada, ela nem sabe o que tá falando. Ele como cristão, ele deve ter te olhado e ter dito, ela ainda tem maturidade espiritual, ela ainda não entende tudo, o que tá por trás de ser um cristão, né? Exatamente. Mas assim, eu sempre falo, quando Jesus ele tem um propósito, ele vai fazer aquilo na sua vida. Então, eu fui pra Austrália e aí uma amiga minha, 30 dias antes da viagem, ela desistiu e eu fui sozinha. Começou aí. E aí no avião, eu conheci uma menina, Lívia, e aí do avião a gente saiu e foi pra mesma casa e descobrimos que estávamos no mesmo quarto. E eu nunca tinha convivido com nenhum cristão. Vocês se conheceram no avião? No avião. E vocês iam ficar... Eram esses... tipo intercultural? Sim, a gente ficou numa casa com 13 pessoas. Tipo um Big Brother. Cada um de um país. Mas vocês iam ficar na mesma casa e não sabiam? Não sabia. Foi no avião que a gente ficou sabendo. Que legal! No avião a gente ficou sabendo e a gente tava no mesmo quarto quando a gente chegou. Meu Deus, que legal. E aí eu comecei a conversar com ela, perguntei se ela conhecia tal... Ah, você conhece tal banda? Você conhece tal música? Ela, não. Eu falei, gente, mas essa pessoa vive em qual mundo? Ela, não, porque eu sou cristã. Eu nunca tinha convivido com crente, eu não sabia como era.
Eu sabia que ela era diferente, porque quando a gente chega lá, dá um susto. Eu tinha 22 anos, eu chorava, falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Tá uma loucura isso aqui, né? E ela ligava pra família, super de boa, tranquila. E eu Ela falei, super equilibrada. super equilibrada, e e eu assim, que não tu era entendendo a nada. louca da pá. O que tava acontecendo? Aí, beleza. No avião também eu conheci uns outros meninos, uns gaúchos. E aí a gente fez contato, então eu saía, eu muitas vezes saía com a galera lá de Meilen, que era um outro bairro. E aí tinha a Lívia. Daí eu e a Lívia a gente teve que se mudar dessa casa. E aí a gente foi procurar outra casa. Eu tentei procurar uma casa sem a Lívia, não consegui. Aí Deus falou assim, você não quer ficar com crente? Agora eu vou te colocar numa casa com mais 5 crentes. Nossa! Então, tipo, era tomar banho de cristianismo na veia. Não tinha como escapar. Então nós éramos em 7. Então eu e o Bruno, a gente não era cristão e os outros 5 eram cristãos. Então eu nunca tinha convivido. Então eles jejuavam, eles oravam. Aí eu fazia, tipo, vamos orar, tá, vamos. Mas eu não entendia, sabe? Eles queriam orar. Ia? Eu só ia. Eu falei, tô aqui. Vamos na igreja domingo? Eu falei, vamos. Falei assim, domingo, tô aqui, sozinha, sem fazer nada. Eu vou lá na igreja. Pelo menos lá eu converso com a galera, adoro conversar. E como uma comida brasileira, que no final tinha comida brasileira. Adorei. Então, assim, Jesus me pegou pela comida e pela conversa. E comecei a ir na igreja, comecei a frequentar uma célula. E aí, aos poucos, foi muito tranquilo assim, indo, assim, né? E aí foi indo, fui tendo algumas experiências com Jesus ali. E o pessoal da igreja me introduziu muitos pastores, o Eduardo e a Débora, pessoas maravilhosas. Muita paciência, porque a gente que tá entrando na fé, que tá conhecendo Jesus, a gente tem muita dúvida, muita coisa. E eles tinham essa paciência comigo. A gente traz muita crença que a gente aprendeu não estudando as escrituras, mas escutando os outros falar. Então, ou seja, não eram nossas, eram de outras pessoas e a gente tomou para nós numa condição de imaturidade espiritual e só seguindo o fluxo, seguindo a onda, né? Exatamente. E daí eu fiquei 1 ano lá na Austrália e eu voltei em julho. Antes de voltar, julho, agosto, meu amigo falou, Marcela, Deus falou comigo que você precisa se batizar antes de voltar para o Brasil. Tu já estava frequentando há quanto tempo ali a igreja, a célula? Eu comecei a frequentar junto com a Lívia, então acho que eu cheguei em agosto, então setembro eu já comecei a frequentar a igreja. Tá. E daí eu me batizei em abril do ano passado, do outro ano. Então tu ficou quase ali, vamos botar uns 6, 7 meses. Isso. Entendeu? Tá. Convivendo com eles, né? E participando, indo na célula. E aí eu tinha a Lívia, ela era uma referência muito grande pra mim. Ela me explicava muitas coisas. Ela né? foi tua discipuladora? Foi minha discipuladora. Ela me explicou muito. Mas assim, ela não me julgava. Eu ia pras festas, ela deixava, Deus abençoe, vai lá. Porque ela sabia que eu tava num tempo de maturação, que eu tava entendendo, que eu tava... Teve um dia também que ela estudava a palavra, daí eu não tava entendendo nada. Eu falei, não quero mais estudar. É normal. Não quero mais, não tô entendendo. Aí beleza, respeitavam. Só que, tipo, a Vanessa, que era outra também, a gente acordava e dela já botava louvor. Eu achava super aquilo engraçado, porque a gente dormia nós 3 no mesmo quarto. Então, assim, Deus foi aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. E aí, quando meu amigo falou aquilo, que eu tinha que me batizar antes de sair de lá, aí eu falei, não, pois é. Aí comecei a orar, aí decidi fazer o curso de batismo, decidi me batizar, liguei pra minha mãe, falei, mãe, quero te dizer uma coisa, conheci Jesus, vou me batizar, vou entregar a vida dele, vou me entregar minha vida pra ele aqui na Austrália. Aí minha mãe, não, minha filha, faça o que você achar melhor, se você tá feliz, ok. E aí a gente fez meu batismo na praia, foi o primeiro batismo na praia lá são muitas praias, então vamos. Aí foi muito lindo, assim. E aí eu volto pro Brasil, um contexto totalmente diferente, porque lá eu morava com pessoas da igreja, e eu vivia, né, no domingo, então eu tava envolvida. Quando eu chego no Brasil, eu não tinha nenhuma amiga cristã. E a minha família também não era. Então foi muito difícil, assim. Eu imagino. Assim, eu chorava muito, falava, Deus, por que eu voltei? Eu não queria ter voltado. Ninguém me entende, eu não entendo ninguém. O que eu tô fazendo nesse mundo errado aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu orava, chorava. Aí na faculdade apareceu uma adventista, uma menina, e aí a gente trocou uma ideia. Eu fazia jornalismo na época, me formei em jornalismo. Aqui em Floripa? Não, lá no Rio Grande do Sul. Tu voltou pro Rio Grande do Sul, voltei então. pro Rio Grande do Sul. Tá. Não, Florianópolis eu tô 1 ano e meio só. Tá. Tu não conhecia teu marido ainda? Não conheci o Douglas ainda, não. Tava solo? Tava solteira. E aí, só que assim, é isso, quando você conhece Jesus, você já quer... A minha mãe falava que eu nem queria casar. Aí quando eu conheci Jesus, eu falei, não, Jesus, eu quero casar, quero um homem do Senhor. Quero um homem que teme ao Senhor. E o Douglas é esse homem, né? O Douglas é um adorador, é muito legal, assim. Que lindo. Né? Ele toca bateria na igreja, é outra coisa. Então, assim, eu não sonhava tipo assim, não pensei em sonhar com alguém que fosse do louvor. Mas eu queria alguém que fosse temente a Deus. E Deus me deu.
Mesmo eu ainda muito, né, crescendo na fé, quando eu falei que eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, não, eu quero um homem que também sirva a Jesus. E que tenha entregue a vida dele também. Isso eu já tinha colocado na minha vida. Porque a minha discipuladora falou, Marcela, você tem um livre-arbítrio. Mas vão ser essas consequências se você não casar com alguém que não seja cristão. Então, foi muito legal ela ter me falado isso, sabe? E aí volto pro Brasil, aquela loucura. Ninguém me entendia, as minhas amigas não me entendiam, minha família não me entendia. Eu pegava a Bíblia e falava, gente, se vocês não entregarem a vida pra Jesus, vocês vão pro inferno. Então eu tava assim, muito louca. Porque tu entrou na religiosidade. Entrei na religiosidade. Mas, um parênteses, lá na Austrália, tem esse primeiro amor por Jesus. Eu tava tão apaixonada que eu ia no trem, assim, eu convidava os brasileiros pra ir na igreja. Na escola, eu convidava o pessoal pra ir na célula. Então, assim, eu tava muito apaixonada. É muito bom essa paixão, esse primeiro amor que a gente tem. Eu não entendia, porque às vezes as pessoas chegavam e falavam, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não entendia, porque eu estava naquele primeiro amor. Eu falei, como é que eles pedem esse amor por Jesus? Né? Então, assim, foi muito louco, foi muito louco. Bom, aí volto pro Brasil, aí chorei, comecei a orar. Falei, Deus, o Senhor precisa me ajudar. Comecei a ir numa igreja. Não me identifiquei com aquela igreja. E aí Deus foi muito bom. Um amigo meu da Austrália veio passar férias no Brasil. Me apresentou as amigas dele de uma igreja batista. E aí comecei a frequentar essa igreja. Foi muito legal, me acolheram super bem. Aí teve a minha amiga Fran, que também morou um ano na Inglaterra. Então a gente tinha várias coisas em comum. Uma amigona, assim, maravilhosa. E aí começou eu frequentar essa igreja. Aí morei na Bahia uns meses com a minha irmã, voltei. Aí quando eu tava na Bahia, essa minha amiga Fran falou, chegou um sargento aqui. E, amiga, mas nada a ver contigo. Eu falei, não, amiga, tranquilo. Aí eu voltei e conheci o Douglas. Esse sargento era o Douglas, que depois foi meu marido. Que então, ela tinha falado. Que ela tinha dito que não tinha nada a ver. E aí a gente se conheceu. Aí conheci o Douglas na igreja. Aí a gente começou a namorar. Nessa Batista. Tá. Aí as coisas começaram a fluir, né? Aí eu comecei a ajudar na igreja. E quanto período demorou? Até você conhecer o Douglas, voltou da Austrália, daí ficou quanto tempo? Eu voltei da Austrália em 2009, daí eu fiquei meio ano na outra igreja, que aí não deu certo. Aí fui em 2010 para essa igreja, e aí igreja tu batista, foi morar na daí Bahia? Fui pra Bahia, fiquei 4, 5 meses, daí voltei de novo, finalzinho de 2010. Aí em 2011, tava nessa igreja, foi metade de setembro, acho que eu conheci o Douglas em 2011. E comecei a namorar ele só em 2012. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, não foi tudo rápido, né? Não, nós estamos falando ali, 2010, 3, 4 anos. Sim, ali. Ainda eu voltei, né? Quando a gente volta ainda, porque aí tem esse contexto, por isso que é muito importante a gente ter pessoas na nossa caminhada cristã que já estão mais maduras. Então, até eu encontrar essa igreja batista, como eu estava na outra igreja que não deu match, vamos dizer assim, eu fiquei um pouco solta no mundo. E aí eu só tinha amiga do mundo. Então eu voltava a ir pras festas, não sei o quê. Apesar de eu não me sentir bem, mas eu ia porque eu tava ali com a galera. Né? Então teve esse processo. Aí quando eu encontrei a igreja batista, que eu encontrei esse pessoal, que aí eu fui acolhida, que aí eu vivi a mesma coisa que eu tava vivendo na Austrália, aí foi muito bom. Né? Aí Deus foi construindo mais coisas na minha vida. Aí conheci o Douglas depois desse período, a gente começou a namorar. E aí depois de 1 ano e meio a gente casou e fomos morar no Rio de Janeiro. Né? Fomos morar no interior do Rio de Janeiro, 3 anos em Volta Redonda. Que ali também a gente foi para uma igreja batista, que foi uma igreja que ele frequentou na adolescência, porque o meu marido vem de um berço cristão. O pai dele pastor, então é outro contexto. Né? Ele nasceu dentro de um berço cristão, diferente de mim. Eu também. Eu também vim da mesma linha que você. É bem diferente. E quando eu cheguei na minha casa também, ninguém tinha se convertido. A minha mãe ia na igreja para ver o Douglas tocar bateria. Olha só. E aí ela começou a ir, e aí depois uma menina da igreja começou a discipular ela, e depois ela se batizou. Então as coisas começaram, sabe? Tudo entra muito pelo discipulado, né? Muito discipulado, é muito importante. Por isso que eu penso, assim, esse nosso projeto que a gente está trabalhando juntas ali, o quanto Deus entra abençoando essas mulheres, né? De elas poderem receber um discipulado, para elas entenderem o que está escrito nas escrituras. Exato. Porque um monte de coisa que eu escutei lá fora e que as pessoas dizem que está na Bíblia. E quando você vai na fonte original e vai ler, você descobre que não está. E daí você entende que você está no meio de um telefone sem fio. E quando você toma posse de uma Bíblia, de uma escritura sagrada que você vai ler e vai estudar, Deus está te tirando do telefone sem fio.
e tá dizendo, não, peraí, tu tá num telefone sem fio aqui que tem muita informação que não é verdade, é distorcida, é fraudulenta, e tu precisa entender a verdade, saber da verdade, e para isso eu preciso tirar a escama dos teus olhos, a escama espiritual, e abrir os teus ouvidos espirituais, né? Então esse é o poder de um discipulado na vida de uma pessoa, né? Não só de uma mulher, porque todo mundo precisaria de um discipulado, né? Sim. Porque a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Sim. E aí hoje que eu li, estudei, eu me pergunto, nossa, como eu demorei, né, para poder tomar posse do meu manual de sobrevivência que Deus deixou para mim. Exato. E aí, Marcela? E daí, lá em Volta Redonda, a gente ficou 3 anos nessa igreja batista, foi muito bom. E aí a gente foi pra Resende, porque o Douglas trabalhava na AMAN, lá em Resende. Aí vocês já tinham casado? Já tínhamos. A gente saiu do Rio Grande do Sul casado. Tá. Aí eu casei em dezembro, eu casei dia 30 de novembro, dia 13 de dezembro eu fui embora. Foi muito rápido. E daí fomos pra essa igreja, ficamos 3 anos, foi bom. Mas aí a gente foi pra Resende e aí ficamos 7 anos na igreja da cidade. Que aí foi uma igreja que me preparou pra estar onde eu tô hoje. Olha, nenhum movimento de Deus é sem propósito, né? Nada. Isso é muito lindo. Sim, foram 7 anos. A gente ajudou, a igreja estava num hotel, a gente ajudou a tirar a igreja do hotel, levar para um templo. Depois a gente ajudou a tirar desse templo menor para um templo maior. Foi, assim, muito aprendizado. Ali, tipo, tive muitas discipuladoras, muitas mulheres que me ajudaram em todos os sentidos da minha vida, assim. Aí eu tive uma gravidez de risco, né? Depois de 7 anos de casada, a gente teve o Gabriel, aí tive uma gravidez de risco. A igreja toda orou por mim, isso foi muito legal. Isso é importante demais. Eles iam me visitar porque eu não podia sair de casa, porque eu tava... Né, levavam a palavra para te ajudar. Sabe, levavam a palavra, motivação, bolo, comida. Carinho. Oração. Então, assim, estar na igreja é muito importante. Porque, senso de comunidade, né? Porque a minha família não tava lá, estava minha sogra e meu sogro. Então, assim, me ajudaram muito também. Mas é legal as tuas amigas estarem ali. Nossa, né? Isso faz a diferença. Faz a diferença. Então, assim, a gente cresceu muito lá naquela igreja, assim. Eu ajudei no Ministério Infantil, ajudei em vários ministérios lá. E o Douglas sempre no Ministério de Louvor, que é o ministério dele, desde os 15 anos ele toca bateria, né? E é muito legal, porque a gente conversa sobre isso, né? Às vezes eu falo, Douglas, o Ministério de Louvor, vocês levam a igreja à adoração, então vocês têm que jejuar, têm que orar, né? Porque às vezes eu tava lá na oração. Então é legal cada um tá no ministério, porque um completa o outro, sabe? Cada um vem com o seu... Né? Porque os adoradores, eles são diferentes da gente que é evangelista. O adorador, Um bolo, ele é composto por várias fatias. Ele não é uma fatia sozinha, né? Sim. E a gente vê que os adoradores, por eles terem essa questão, essa conexão com o Senhor, né? Além do Douglas, tem vários amigos que cantam e que tocam. Eles têm uma sensibilidade diferente da gente. É outra coisa. A gente quer ir pro mundo, a gente quer falar da palavra. Eles não, eles querem trazer o céu pra terra. Né? Através da adoração. É o chamado deles, É o chamado né? deles, é diferente. E graças a Deus essa diferença. Graças a Deus. Porque imagina a gente evangelizando desse jeito, né? Então, assim, é muito legal a gente poder conviver com pessoas diferentes dentro da igreja, ministérios diferentes. Então, sempre também ajudei no Ministério Infantil, né? Porque precisava, então estava lá. Então, tudo que precisava, eu estava sempre ajudando. Um dos últimos que eu trabalhei lá, foi o Posso Orar, onde a gente orava pelas pessoas na manhã de sábado, a pessoa vinha abrir o coração. Que lindo. Então, ali foi muito assim, sabe? A gente viu o Espírito Santo, às vezes, trazendo palavras pra gente. Fala isso pra essa pessoa. Vamos orar em relação a isso. Né? Então tive experiências fantásticas com Deus, assim. Teve uma vez que eu tava orando num culto pela pessoa, o Espírito Santo falou, fala que o casamento dela vai ser restaurado, e não sei o quê, e fui liberando as palavras, e depois ela veio e falou, meu marido tá de volta, meu casamento foi restaurado. Nossa, eu falei, amém. Entendeu? É Jesus na sua vida. Eu só sou um instrumento aqui. Então, assim, foi uma preparação, 7 anos, assim. Foi muito intenso, assim, que a gente viveu ali. Foram 7, muito engraçado que tudo que tu fala pra mim, Karen, foi 7. Foi 7 aqui, foi 7 ali. 7 é o número da perfeição divina na Bíblia, né? Então, foram forjas que duraram ali 7 anos. 7 anos. Pra te ser forjada para coisas que Deus queria, né? E quer ainda propósitos que a gente nem tem discernimento, não alcança. Nesses 7 anos dali aprendi a jejuar, entendeu? Porque a igreja jejuava, então aprendi muito. Amadureceu Amadureci espiritualmente, li a Bíblia toda, entendeu? Nunca tinha lido, decidi ler a Bíblia toda sozinha,
sabe? Então ali eu fui forjada, assim, sabe? Tá com as mulheres, tá em tudo, assim, tá, né? Então a gente viveu esses 7 anos muito pra igreja, foi muito interessante. Aí a gente chega em Florianópolis. De lá vocês vieram para Floripa, pra cá. não voltaram para o Rio Grande Não, do Sul. de lá. E por que vocês vieram para cá? Porque assim, o Douglas estava cansado, serão 10 anos de Amã, né? E ele falou assim, quero me mudar. Então a gente tinha que escolher uma lista de 27 opções. Então a gente botou Florianópolis em primeiro lugar, vem pra cá, minha irmã fica aqui do meu lado, né? Vamos ficar perto da família. Eu falei, ok. Botamos Florianópolis em primeiro lugar. Ele falou com o amigo dele falou, aqui não tem vaga. Ok. Falei, Douglas, vamos orar. Se Deus quiser que a gente vá pra Florianópolis, ele vai levar a gente pra lá. Se não quiser, aonde ele mandar, a gente vai. Porque eram 127 opções. Eram muitas. E aí saiu no início de agosto de 2023, que a gente viria pra cá em 2024. A gente ficou super feliz, foi aquela alegria toda, foi assim. Só que aí, é isso que eu aí falei. Veio os desafios. E quais foram? Conta aí pra nós. Assim, primeiro foi porque, imagina, 7 anos dentro de uma igreja. Aí chega aqui até escolher uma igreja. E não conhecer ninguém. A gente não conhecia ninguém, só a minha irmã. Minha irmã ainda começando a caminhada dela em Cristo. Entendeu? Então, esse foi o primeiro desafio pra gente, né? Depois, financeiramente, porque aqui é uma cidade mais cara lá, a gente morava numa casa do exército. Financeira. Entendeu? Então, foi um baque, assim, total. Eu chorava e falei, Deus, o que eu vim fazer aqui? Pensei, meu Deus, eu acho que o segundo nível da forja. Eu falei, eu acho que a gente fez a escolha errada. Falei, não, Deus, a gente não fez a escolha errada, porque a gente colocou diante do Senhor. Mas assim, aí é o amadurecimento. Foi um amadurecimento espiritual. E precisa. Amadurecimento como ser humano, né? Eu e o Douglas, a gente amadureceu muito. Via que precisava, né? Às vezes Deus tem que... É que assim, Deus tem que tirar a gente de certos lugares pra gente crescer. Porque Jesus, ele atuou o tempo todo na zona do desconforto, né? Exatamente. É uma coisa que eu repito muito aqui no podcast. Vamos pegar os apóstolos ali. Primeiro, eles começam seguindo Jesus e vendo Jesus operar milagres. Aí, qual é o segundo estágio dessa forja dos apóstolos? Agora, vocês vão de 2 em 2 e eu vou abençoar vocês e vocês vão operar milagres aonde vocês forem a casa. E ele dá todas as instruções, né? E ainda antes de Jesus partir, ele ainda diz, tal tempo, tal local eu vou vir e vou batizar vocês com o Espírito Santo. Então foram vários degraus. Essa forja, ela acontece o tempo todo na passagem de Cristo aqui naqueles 3 anos e meio, né? E aí Jesus não estava mais, acabou, o líder tinha partido, logo depois da ascensão deles, vem Pedro e João na porta formosa lá do tabernáculo, do templo lá, e operam o primeiro milagre em nome de Jesus de Nazaré. Então, para a gente conseguir operar milagres em nome de Jesus, isso é uma das leituras que eu faço. A forja é necessária. Super. Jesus passou pela forja no deserto, 40 dias e 40 noites. Gente, pensa, foi uma forja. Foi. Eu penso, quando eu estou estudando ali, o nível de escuta de que Deus colocou ele. Foi um treinamento de alta intensidade ali, para ele conseguir cumprir com o seu propósito, porque ele era humano, ele era de carne e osso, ele tinha limitações humanas. Sim. E uma das coisas que aconteceu lá em Resende foi que um dia eu orei a gente estava num grupo lá na célula, e nosso pastor muito profético, a gente via muito, né, a oração, ele orava, as curas aconteciam, e a mãe dele estava lá, e a mãe dele estava com uma dor aqui na canela, uma canelite, e tinha uma inflamação aqui no quadril. E aí o pastor, no meio de todo mundo, Marcela, vem orar pela minha mãe. Eu fiquei com muita vergonha, eu falei, Jesus, e agora? Ai, meu Deus. Eu falei, tá bom, Jesus, vamos lá, né, já que a gente tá aqui. Eu falei, eu vou orar e o senhor, né, se o senhor quiser, o senhor cura. Então eu fiz uma oração ali, pedi pra ela, orei pra canela pra parar de doer, e aí eu perguntei pra ela, parou? Ela falou, parou. Só que quando eu orei, na hora que eu orei, eu senti assim, como se tivesse saindo alguma coisa aqui da canela. Eu perguntei pra ela, a senhora sentiu? Ela falou, senti. Nossa. E eu não tenho mais dor. Eu falei, amém, Jesus acabou de te curar. Nossa, que lindo. Aí ela, mas eu quero que ore pelo meu quadril também, pela minha inflamação, né?
porque depois eu vou voltar no médico E aí eu orei também pelo quadril. E meses depois ela voltou na igreja, que ela não morava lá, e ela falou, menina, preciso te falar que os médicos estavam curados também meu quadril. Olha que Eu lindo. falei, Jesus fez isso, Jesus te curou. Então é isso, Jesus fez muitas coisas na minha vida lá, na minha e do Douglas, assim, sabe? Foi muitas experiências pra gente vir pra cá. Só que, né, teve coisas boas lá, teve coisas desafiadoras. É que a forja não é. Não é. Não é, tu vai experienciar o sobrenatural para tua fé intensificar, mas a forja eu vou te fazer amadurecer espiritualmente. Tu vai entender o que é estar em jejum e oração, porque ali atua o poder do Espírito Santo, né? E o quanto a gente precisa estar nessa condição quando a gente está servindo Ele, né? Exatamente. Então, assim, foi muito legal. Aí também lá, antes de vir para cá em 2023, eu e uma amiga, a gente criou um grupo de empreendedoras. Foi muito legal, o negócio voou, assim, sabe? Uhum. Então, teve muitas coisas que Deus me fez lá, me forjou para estar aqui. E daí, chegando aqui, o ano passado foi 2024 foi muito difícil pra gente. Como se eu estivesse vivendo um luto, sabe? Só que ali eu vi que Deus estava E eu sempre lá orando e a minha choradeira. Eu falei, ai Deus, aí um dia eu orei e falei, Deus, o Senhor precisa colocar mulheres do Senhor para me ajudar aqui, eu preciso de amigas que sejam apaixonadas por Jesus para eu conseguir entender essa estação, o que tá acontecendo, não tô conseguindo. E aí você apareceu na minha vida. Olha só. Né? A Gisele apareceu na minha vida também, que é uma menina da igreja, que é a igreja que a gente tá agora, que a gente achou uma igreja, a gente demorou, mas a gente encontrou, sabe? Então, assim, Deus foi fazendo, mas não foi de uma hora para outra. Ano 2024 foi muito difícil. E é muito, que nem tu fala, a gente achou uma igreja. Não é toda igreja que a gente se encaixa. Não é, às vezes não é na primeira, às vezes você vai entrar numa igreja e não vai gostar. Então eu te instigo, eu te cutuco aqui a conhecer mais igrejas. Se permite, deixa a religiosidade de lado, sabe? Arrebenta tuas correntes, tuas crenças, teus tabus e se propõe a conhecer algo novo. Jesus oferece para nós, né? Ele fala na parábola do vinho novo precisa um odre novo, né? E eu penso que para a gente ser esse vinho novo que Jesus quer que a gente seja, né? Caminhando com Ele, né? Se a gente não provar esse vinho novo, a gente vai ficar achando que o velho é melhor. A gente não tem discernimento do que pode ser novo. Exatamente ontem era em Lucas, capítulo 5, versículo 39. E ele dizia para nós, tu só tem como experimentar o novo se você se propor a experimentar o novo. Porque senão você só vai conhecer o velho. E é uma coisa que eu falo muito para as mulheres que caminham conosco. Se propõe a conhecer o novo. Se você não gostar, volta. Tá tudo certo. Eu lembro que quando eu comecei a minha rotina, a minha caminhada, eu já era batizada, mas eu ainda não tinha me proposto a viver o novo. E aí quando eu me propus a viver o novo, que daí eu mergulhei, eu disse, não, eu tenho que estudar as escrituras, eu preciso traçar uma rotina de alma disciplinada, estudar a Bíblia todos os dias, começar a orar todos os dias. Chega de muletas emocionais, religiosas, eu não preciso mais disso. Eu comecei a tirar essas coisas da minha vida. E foi quando o sobrenatural entrou na minha vida. Até então eu achei que eu tivesse vivido. Mas hoje, o nível que eu tô, não tem como comparar com o que eu vivi. Então eu só vou saber o que é o vinho novo e degustar um buquê de um vinho novo se eu me propor, né? E eu acho que essas vestes novas começam muito internamente. Eu falo porque eu, ano passado, só vivia reclamando daqui, que não gostava, que não sei o quê. E aí, claro que eu tive que buscar ajuda, né? E aí, ali, né, com a terapia, eu comecei a entender, comecei a olhar aqui com outros olhos. Comecei a buscar muito no Senhor. Falei, Senhor, me traz essas pessoas, nos leva nessa igreja que o Senhor quer. E aí, em setembro, a gente decidiu a igreja, daí a gente começou a ir no grupo. Então, as coisas começaram a acontecer, mas eu tive que mudar os meus pensamentos. Exato, e tu se propôs, eu acho, sabe, Marcela? Porque é o que eu tava falando. Mas foram 8 meses sofrendo. Mas por causa da resistência, sabe, né? Que a gente fica resistente, a gente quer voltar para aquele velho. E Deus falando, Marcela, eu já te tirei do Egito. E agora é um novo momento, é novas armas, é novas coisas, é outra coisa. Calma, eu sei que não tá fácil. Porque porque viver uma vida cristã, que as pessoas têm que entender, assim, ó, é viver na obediência. E viver na obediência é muitas vezes não fazer aquilo que eu quero.
Tu não vai seguir a carne, mas tu vai seguir o espírito. O espírito, e seguir o espírito. É que nem aquele dia, eu não queria orar pela mãe dele lá, do pastor. Tu queria ficar no teu cantinho. Eu queria ficar no meu cantinho. É. Mas eu falei, ok, eu vou, né? Porque se Jesus tá pedindo pra eu ir, eu vou. E muitas vezes aconteceu isso no culto. Às vezes Deus falava, vai lá falar com tal pessoa. Vai, tô com vergonha, não sei o quê. Aí eu ia, e às vezes a pessoa era só um abraço. E era o que ela precisava. Era o que ela precisava. Então assim, às vezes Deus fala, a gente tem que ser ousado. Mas às vezes dá medo, dá vergonha, a gente fica, né, não tô dizendo tímido, por mais que eu seja uma pessoa que eu converso com todo mundo, mas tem coisas que Deus pede pra eu fazer que a gente fica, né? Então assim, mas é isso, é a gente se permitir que o novo entre, né, se conhecer pessoas. E viver esse novo, né? Tem, assim, ó, eu vejo, deixar o velho de lado, vive o novo, daí depois tu decide, mas se propõe a viver o novo. Isso, tipo essa igreja que a gente tá, é totalmente diferente. Só que eu entendi por que Deus nos trouxe pra essa igreja. E o quanto tu aprendeu E o quanto ali. que ele tá moldando eu e o Douglas ali. Mas é muito, sabe? Então assim, Deus ele trabalha com a gente de formas diferentes. E quebrando crenças. Às vezes ele tira a gente de uma igreja e bota para outra para dizer assim, ó, tudo aquilo que tu acreditava é muita crença. Tu ainda tá no caminho que ainda não é esse amor primário como tem que ser. Vem aqui agora conhecer um pouquinho aqui, vem aqui aprender um pouquinho ali. E as pessoas são diferentes. As culturas são diferentes. Aqui é uma cultura totalmente diferente de Resende. Total. É tudo diferente. Então assim, é você estar aberto para o novo, né? E aí foi muito bom que quando eu orei e pedi às pessoas, Deus me trouxe você. Que quando eu ganhei essa Bíblia, eu falei, Jesus, que presente maravilhoso que o Senhor me deu com essa Bíblia de estudo. Eu já estava pensando em comprar uma e eu ganhei. Eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Deus, ele faz essas coisas. Eu peço umas coisas e ele te dizendo, é o caminho, né? É o caminho. Daqui a pouco Deus te dá uns presentes assim do nada. Eu falei, gente, como é que pode? Eu já queria a Bíblia de estudo, tava pensando em comprar. E aí a Karen vem e me dá essa Bíblia. Quando a Bíblia chegou na minha mão em 2023, dia 23 de dezembro de 2023, eu nunca vou esquecer. Porque eu estava encerrando o meu relatório do pós-doc. E quando eu peguei, entrou meu cunhado, que ele é teólogo há 20 anos, e ele disse para mim, em setembro eu e a minha esposa estavam na igreja e Deus pediu para mim te trazer ela. Eu nunca tinha estudado uma Bíblia, eu até já tinha tentado ler algumas vezes, mas abandonado no meio do caminho porque eu não entendia. E quando ela chegou na minha mão, na hora o Espírito Santo disse para mim, tu tem todas as titulações, mas o essencial que tu precisa, tu ainda não tem. Nunca vou esquecer disso, isso ficou um marco na minha vida, sabe? Eu lembro assim de toda a cena dele chegando, dele me entregando. Eu peguei essa Bíblia, eu tava pelo talo de estudar, eu disse, eu não quero mais nem saber. Eu disse, vou tirar um ano sabático de estudo, não quero mais saber. Aí tu imagina Deus me entregando isso aqui para mim estudar. E aí, graças a Deus, na hora, como eu estava orando muito, já estava nessa caminhada, foi que aí que eu disse, não, 2024 eu entendi, eu não vou fazer, eu era louca do curso, eu disse, eu não vou fazer mais nenhum curso e eu vou só estudar as escrituras, porque Deus falou para mim que o essencial eu não tinha. Quando eu acabei de ler, eu disse, claro, o manual de vida que eu precisava ter, eu não tenho, então eu não tinha tomado posse dele. Por exemplo, a gente compra uma TV, um aparelho de som, o que a gente faz? A gente não olha o manual, vai tentar fuçar para aprender. E a gente faz isso com a nossa vida. E ter sabedoria de vida é pegar as escrituras, ler, estudar e dizer, opa, peraí, tô tomando posse da minha vida e do conhecimento que eu preciso para viver a minha vida. Exatamente. E a Bíblia, ela é esse manual. Só que a gente às vezes tem preguiça. Às vezes a gente quer que o outro venha falar uma palavra profética pra gente, onde Deus já falou. Não que Deus usa as pessoas, óbvio que Ele usa. Mas Ele quer, é que Jesus ele quer um relacionamento. Desde que eu me converti, eu entendi isso. Jesus quer um relacionamento com você. Diário. E contínuo. Sabe? É diário, é bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, bom dia Deus, vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Né? Então tem dias que a gente tá mais atropelada, mas é sempre bom quando a gente tem esse tempo com Ele, porque tudo flui melhor. E até nos dias mais difíceis, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas também têm isso, né? Ele é crente, vai ter a resposta rápida. Não.
Teve dias muito sofridos que eu tava lá, ajoelhada, chorando, falando, Deus, tá doendo demais. E aí? não tinha resposta. E não tinha resposta nenhuma. Eu também. Nenhuma. Eu me lembro assim, chorando, doendo, falando, Deus, tá doendo demais, eu não tô entendendo essa dor. E não tive resposta ali na hora. Demorou uns dias para as coisas acontecer. Então, assim, não vai ser tudo como a gente quer na hora que a gente quer. É claro que aí nesses momentos de dor eu ligava para algumas pessoas, conversava, desabafava, né? Porque também a gente precisa ouvir, a gente é humano. E às vezes Deus vai usar a boca de outras pessoas. E às vezes Deus vai usar a boca de outra pessoa ou não vai falar nada também. Mas só o fato de você desabafar, aquilo também já te ajuda. Já alivia muito. Alivia. E às vezes Deus fala, mas chora aqui comigo, depois pode falar com alguém. E calma que na hora que eu quiser fazer, as coisas vão fazer. É no meu tempo. É no meu tempo. E às vezes também Deus não vai fazer. A gente também tem que estar preparado. E tá tudo certo. Porque eu sempre falo, às vezes Deus fecha uma porta, porque a gente queria muito. Eu sei que tem coisas que a gente quer muito e Deus não dá. E assim, ó... Mas aquilo é pro nosso bem, é o que eu sempre falo. Ele fechou uma porta que eu ia dizer. Porque é pro teu bem. E por conta de que talvez aquilo que a gente quer não é o que a gente precisa. É que Deus fala muito comigo assim, ó, tá vendo isso que tu não vai dar pro Gabriel isso aí? É a mesma coisa que eu não te dou as coisas, porque eu sei que aquilo lá na frente vai te fazer mal. Então eu não vou te dar isso aqui agora, Ele vai te dar o que tu precisa e não o que tu quer, né? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso futuro. E ele sabe que às vezes ele precisa forjar a gente. Ele precisa deixar a gente com alguns calos. Né? Eu faço crossfit, eu tenho calo aqui na mão, por quê? Porque eu tô pegando na barra, então eu tô ficando cada vez mais forte ali. Então, mas eu preciso desse calo aqui pra ficar mais forte. E pra doer menos essa mão. E pra doer menos. Então Deus fala, às vezes eu vou ter que te forjar, eu vou ter que te levar aos extremos, eu vou ter que colocar algumas situações ali pra ver como é que tá a tua inteligência emocional, pra ver se ainda você tá passando mal com isso. Você tem que estar muito bem pra quando eu te levar pro outro nível, essas pequenas coisas não te atingirem mais. O calo, ele te deixa resistente à dor. Resistente à dor. Então assim, mas isso é um processo. Não é comecei amanhã e aí não é do semana dia que vem. Não, é 1 ano, 2 anos, 7 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos. Cada um tem o seu tempo, não é o meu, não é igual o da Marcela, o da Marcela não é igual ao meu. E o que Deus quer pra minha vida pode ser parecido pro da Marcela, pode ser totalmente diferente. Entendeu? Então quando eu também sei o meu chamado com Jesus, também flui melhor. A gente estava falando dos adoradores, são diferentes, coisas diferentes. E quando a gente aprende, nós estávamos falando do discipulado, como encontrar Jesus, como se conectar com Jesus para que essa voz comece a nos guiar. Sabe, para que a gente consiga honrar e cumprir o nosso chamado. Todo mundo tem chamado. Todo mundo tem. E quem acha que não tem é porque está perdido. Né? Então a pessoa ainda não entendeu o caminho dela. E uma coisa que a gente falou, o chamado todo está escrito nas escrituras. Ele é com base na palavra. Sim. É que na verdade todo chamado. Tem muita gente de outras denominações que elas estão dizendo, eu já cumpro o meu chamado. As pessoas não estão entendendo o que é um chamado espiritual. Um chamado espiritual pode não ter nada a ver com a tua vida profissional. É completamente diferente. E o que vai te direcionar para o teu chamado espiritual é estudar as escrituras sagradas. Porque quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. Mas quando Ele quer conversar com nós, Ele vem aqui nas escrituras, na Bíblia. Tu me fez lembrar uma vez, quando a gente está tão conectado com o Espírito Santo, eu cheguei para dar uma palestra na Volkswagen, eram mais de 40 engenheiros. E o Espírito Santo falou assim, faz essa dinâmica pra gente dar um abraço, fazer isso e um abraço. Aí eu falei, beleza, mudei o negócio ali na hora. E foi um sucesso. Olha só. Sabe? Porque eu ouvi, eu obedeci, sabe? Nos segundos antes de eu entrar. Pra começar o treinamento. E então, não assim, adianta só ouvir e não acatar a voz, né? Entendeu? E aí, no final, todo mundo, nossa, foi ótimo aquele abraço, foi ótimo aquela... E aí eu falei, Espírito Santo, obrigada. Porque é isso, sabe? É esse relacionamento que ele quer, sabe? Às vezes são pequenas coisas. O meu era ali no treinamento, às vezes é você no ônibus. Às vezes é você com um vizinho. Ou com seu filho, ou com seu filho, marido. com seu marido, sabe? Mas é isso, são pequenas coisas. Uma vez também eu tava brigada com meu marido e o Espírito Santo falou, vai lá dar um abraço nele. Vai lá, dá um abraço, fala com ele. E eu falei, não, mas ele que tá... Não tem problema que ele que tá errado. Você tá me ouvindo, você vai lá.
Isso. E aí eu fui lá. E é pra ti que eu tô pedindo. Abracei ele, falei, e aí foi muito legal. Então, assim, sabe? E é isso que eu falei, às vezes a gente não quer fazer essas coisas. Porque vai contra o nosso ego. Às vezes o orgulho, porque eu não quero, porque fulano que me ofendeu, que não sei o quê. Eu sei que às vezes foi o fulano que te ofendeu, foi o fulano que fez as coisas erradas. Mas Deus tá falando com você, vai lá, seja humilde. Eu sempre falo, quem tem Jesus tem tudo. Então eu já tenho o perdão, não tem problema se eu tiver que perdoar outra pessoa, porque Jesus já me perdoou. Então, fazer esses movimentos, sabe? Andar com Jesus é isso, é louco. Eu sempre falo, andar com Jesus é louco. É louco. É muito louco. E é lindo. É maravilhoso. E é maravilhoso e desafiador. Outro dia eu contando uma história pro meu marido lá. Fulano tava lá e daí a pessoa orou por ele, daí caiu. Eu comecei a rir. Eu falei, andar com Jesus é isso aí. É muita loucura. É um que cai, é outro que não sei o quê, entendeu? Outro que recebe uma palavra e outro que... E as pessoas não que entendem. se muda e é isso, andar com Jesus é essa loucura, sabe? Mas é uma loucura gostosa, é uma loucura de confiança. Saudável, né? Sabe? Que nos piores momentos, que a gente falou, às vezes Deus não vai responder, mas você confia. Assim, às vezes eu tava assim, Deus, mas eu sei que isso vai acontecer na hora do Senhor, não é na minha hora. Mas eu confio no Senhor, porque eu sei quem o Senhor é. Por ler a Bíblia, a gente sabe quem Ele é. A gente sabe os milagres que Ele fez, as coisas que Ele já fez. A força e o poder, né? Então, assim, Ele sempre fala com a gente. Só que a gente, muitas vezes, não quer ouvir. Não, a gente quer ir pelo nosso braço, pela nossa vontade, pelo nosso ego, que ele geralmente mata a voz do Espírito Santo. Então, tem muita gente que diz, eu não escuto nada. Não, a tua mente tá uma bagunça e não tem mesmo como você escutar. Não e o meu escutar, às vezes, não é falado. Às vezes é tipo assim, eu li a palavra e falei, isso aqui é realmente, melhorar isso aqui, pedir perdão pro fulano. É um discernimento, uma clareza mental. Às vezes eu tô num louvor ali, o louvor fala isso. Outro dia eu tava escutando um louvor e falei, gente, o louvor tá descrevendo tudo que eu passei. Falei, que loucura, Jesus, tô entendendo o que o Senhor tá falando comigo. Entendeu? Então a gente tá atento às coisas. Às vezes a pessoa vem e fala uma palavra e você fala, é exatamente isso. Sabe? Então, às vezes um podcast, alguma coisa que você escuta. A tua irmã tava falando no nosso encontro, a Bárbara, quarta-feira, que ela tava com as filhas dela, veio uma palavra falando uma situação de perdão. Ela estava num negócio, numa leitura das escrituras dela, falou numa situação de perdão. Ela foi na palavra escutar na igreja, falou uma situação de perdão. Ou seja, quando a gente está em um só corpo, em um só espírito, por Jesus e com Jesus e para Jesus, é tudo conectado. Existe uma cooperação do Espírito Santo pelo poder de Cristo na nossa vida. Isso é lindo demais. Só que só quem entende, estuda e desmembra a palavra consegue viver isso, entender isso e saborear disso na sua vida, né? O perdão é libertador. Teve uma vez também que eu fui num culto, que não era na minha igreja, era numa outra. Eu falei, eu quero ir. Sabe quando tá com vontade de ir? Eu falei, fui sozinha, meu marido tava trabalhando naquele dia, deixei o Gabriel ali no Ministério Infantil, fui pro culto, o louvor falou muito comigo, aí o pastor falou, gente, tem alguém aqui que tem que sair e pedir perdão essa noite. E era comigo. E eu garanto que já várias conexões estava tendo. Não, o Espírito Santo já tinha linha. Falado comigo que eu tinha que pedir, você tem que pedir perdão pro Douglas, pro meu esposo, e eu resistindo. Só no ego ali, no orgulho. Só no orgulho, porque a gente é assim. Aí, naquele dia, quando o pastor falou aquilo, eu falei, é hoje. E aí, quando eu pedi perdão, eu falei, amor, eu queria te pedir perdão por isso. O mundo espiritual fez assim, Acabou aquele peso aquela coisa horrível. Foi instantâneo, foi assim, instantâneo. Eu nunca vivi uma coisa assim de perdão tão instantâneo. O poder do perdão é lindo demais. Virou uma chave. Na cabeça dele, na minha atmosfera. E a gente não tava, ele tava lá no trabalho dele, eu em casa, foi online, foi em vídeo. E a atmosfera mudou. Tudo mudou. E vocês foram para outro nível na graça. Foi. E vocês foram para outro nível no quesito maturidade espiritual. Isso acontece comigo e meu marido também lá dentro de casa, e é isso aí. E a mulher, ela tem que estar... Não, os dois, mas assim, a gente que é mulher, a gente tem essa sensibilidade de estar com o Espírito Santo ali. Então vamos fazer, vamos obedecer, vamos deixar o orgulho de lado. E a mulher é muito sensível, então ela tem essa sensibilidade que
emerge ao benefício dela, da vida dela, então ela tem que se apropriar disso, mas é só pela cruz e é só por Jesus, não tem por outro caminho, por mais que as pessoas possam dizer, não, eu escuto, né, é só aos pés da cruz, não tem outro caminho, a gente sabe disso, né, toda outra voz que não for pela cruz não é de Jesus, não é do Espírito Santo, é uma outra voz te levando para um outro caminho. Exatamente. Gente, mas essa conversa tá boa demais e daria para esticar, né, a tarde toda aqui conversando. Marcela, qual a mensagem que tu entregaria para esse pessoal que vai nos assistir, que está nos assistindo, e uma mensagem assim com relação a essa tua caminhada, a esses teus quantos anos de caminhada com Cristo? 16 anos. 16 anos. O que tu diria, assim, uma coisa que tu diz, tem um ponto aqui, ou tem duas coisas que eu não posso deixar de deixar para vocês fazerem, ou levar de aprendizado? Qual a mensagem, assim? Eu acho que, assim, primeiro nunca desista de Jesus. Nunca. Por mais difícil que seja a situação, por mais desafiador que seja, sempre tenha Ele na sua vida em primeiro lugar. Ele sempre vai te sustentar, por mais dolorido que seja, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado que nesses 16 anos eu tive. Então, assim, nunca eu deixei Jesus. Nos piores momentos, eu sempre tive Ele. Então, assim, é alimentar a nossa fé através da palavra, sabe? Não tem. É um relacionamento com Jesus, leitura da palavra, e não tem como não dar certas coisas, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho vivido nesses 16 anos, e muita comunhão com pessoas que também estão no mesmo caminho, pessoas que estão mais maduras na fé também. Isso te ajuda muito, te ajuda a crescer, né? Tem uma frase que fala, seja o mais burro da mesa. Seja o mais burro da mesa, principalmente, às vezes, com a leitura da Bíblia, porque você vai aprender com aqueles outros. Lindo demais. Sabe? A gente não tem orgulho. Acho que o orgulho, muitas vezes, nos fere de pedir conselho, vai lá, sabe? Eu esse ano, do ano passado pra cá, o que eu aprendi a ter conselhos com as pessoas mais sábias que eu em relação aos assuntos, isso me ajudou muito. Muito, 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 muito. E claro, pessoas que conhecem Jesus, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que estão mais tempo na caminhada, né? Então, assim, minha mensagem é, nunca desista de Jesus. Nunca. Ele é a melhor fonte da nossa vida. Apesar de todas as dificuldades que a gente vai passar, ele sempre vai estar ali e ele sempre vai ter uma resposta. Então, assim, mantenha a sua fé. E assim, né, dificuldade por dificuldade vai ser passado, não tem por onde escapar, então passe. Mas a nossa diferença que é cristão é que a gente sabe que a gente tem Jesus, entendeu? Então ter Jesus... Passe com Jesus. Passe com Jesus é a melhor coisa, né? Porque a dificuldade, vai ter dificuldade, mas com Jesus vai ser mais leve, isso é fato. É isso aí. Marcela, eu só quero te agradecer pelo teu tempo, por você estar aqui com a gente tentou algumas outras vezes marcar com ela, não deu, na correria de trabalho, de mãe, de esposa, né? Mas hoje deu, fechou, chegou o dia e eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você doar o seu tempo para essa obra linda que é esse podcast e que com certeza vai derramar esse teu testemunho na vida de muitas pessoas e alguma coisa que a gente falou aqui vai tocar o coração de alguém, a vida de alguém e por algum motivo vai transformar. E era o que ela precisava escutar naquele momento. Então, quero só te agradecer por esse tempo doado para nós, para essa obra, né? Para essa obra que é novinha, ainda faz 3 meses, mas a gente está superando desafios e continuando a caminhada. Eu que agradeço, estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Gente, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar esse rico desse podcast que a gente está entregando aqui para vocês hoje e ajuda compartilhando, porque compartilhar também é evangelizar, então você ajuda a gente a transbordar aqui conhecimento e você transbordando para outras pessoas, compartilhando, comentando, curtindo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho para que toda vez que a gente poste um episódio, vocês possam estar recebendo a notificação desse novo podcast sendo postado. Obrigada, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos aí e mais ainda com esse testemunho lindo da Marcela de hoje.